As entrelinhas da PL que era para ser anistia e na Câmara virou dosimetria. Foi para o Senado com a promessa de voltar a ser anistia, mas acabou saindo de lá como dosimetria. Com alguns avanços, algumas melhoras, é verdade, mas somente diminuições de penas. Os bastidores, os acordos, conchavos e as intromissões veladas que marcaram os escusos e suspeitos corredores que levam aos salões da CCJ e do plenário do Senado são analisados de forma pontual e verdadeira através do comentário claro, profundo e com aquele tempero de alegre humor apimentado característico da patriota Bárbara, do canal Te Atualizei, no vídeo que veremos a seguir e ao qual são atribuídos, inegavelmente, todos os créditos. Acompanhe esta inteligente e concreta análise logo após a vinheta. Então, galera, a dosimetria da pena para o 8 de janeiro passou no Senado com folga. E eu confesso que eu fiquei bem surpresa porque eu esperava uma resistência maior, que acabou vindo apenas do Renan Calheiros, que estava mais sozinho que sua ex arrependida na noite de Natal. O tema agora vai para a sanção do déspota que ocupa a presidência da República. E, caso ele vete, ele já está ciente que há votos de sobra na Câmara para derrubar o veto, o que seria uma nova derrota para o governo às vésperas do ano eleitoral. Esse projeto, do nada, andou muito rápido. E gato escaldado tem medo de água fria. É assim mesmo o ditado? O que teria motivado o legislativo inteiro a se mobilizar para fazer justiça em cima da vingança, que foi o que se viu no julgamento do 8 de janeiro? Na verdade, a gente já sabe um monte de coisas, porque teve senador fazendo expose pesado do Xandão na cara de todo mundo. E olha, que momento. Teve senador fazendo expose do déspota e tem quem acha que tá rolando alguma outra coisa. O que muda com a dosimetria e os bastidores bombásticos dessa votação, que deram um spoiler do que pode estar a caminho, é o que você vai ver agora. Vou começar com o que de fato interessa. Uma vez promulgada, a galera vai pra casa? Vai pra casa passar o Natal? Se promulgado, é possível que sim. Bolsonaro teria que cumprir algo entre 2 e 3 anos de prisão, o que provavelmente acontecerá em domicílio, a não ser que o plano seja matá-lo. Aí eles vão mantê-lo preso. Galera, o Collor foi pra casa porque tem apneia do sono. Então, eu acredito que essa manutenção da prisão fechada do presidente não deve se estender por ser absolutamente inconstitucional. Ele tem idade, tem comorbidade e tem direito. Mas é aquele problema de sempre da nossa democracia, né? Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei conforme a vontade do juiz. Mas, se o Bolsonaro, que teve a maior pena, vai cumprir um pouco mais de 2 anos, para os demais, que inclusive já estão contando o tempo de prisão porque ficaram presos preventivamente por mais de 1 ano, será menos. Eu sei que tem muita gente de mau humor aí com a dosimetria, mas eu já disse aqui antes que, além dela ter sido autorizada pelo presidente Bolsonaro, eu me recuso a não ficar feliz pelas mães e filhos que esperam essas vítimas em casa há anos, no plural. Mas tá, deixa eu voltar aqui no ponto onde eu fiquei tipo, ué, do nada o projeto da dosimetria correu no Congresso e foi aprovado por ampla maioria. E eu queria muito saber o que poderia ter mudado o ânimo desses parlamentares. E aparentemente o dia de ontem me encheu de respostas. A primeira informação que chegou foi que a aprovação da dosimetria faria parte do acordo para a retirada da Magnitsky do Alexandre e que, se fosse promulgada, abriria espaço para a retirada das demais tarifas que ainda restam no Brasil. E assim, eu não sei se eu acredito muito nisso, mas foi o que me foi passado e eu tô aqui repassando a fofoca. A segunda possibilidade é mais legal porque tem vídeos. Sim, mais de um. Ontem, o senador Alessandro Vieira, aquele que recentemente disse: deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros nos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Estava completamente on fire e resolveu jogar o que estava rolando no ventilador. E nessa, quem saiu voando foi o próprio Alexandre. Ainda durante a discussão da dosimetria na CCJ, o senador disse: me faltam palavras mais suaves, mas uma narrativa que tenta isentar de responsabilidade o relator, ministro Alexandre de Moraes, e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal.
atribuindo a esse Congresso a responsabilidade pela condução que eles adotaram no processo. Porque as possibilidades interpretativas que reduziriam penas e fariam a distinção entre lideranças e mera massa de manobra estavam todas disponíveis para os ministros. Foi uma escolha feita pelos ministros, conduzido pelo voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Então, o Congresso Nacional, neste momento, se encaminha para tomar uma decisão que trata com menor rigor a execução penal daqueles aqueles condenados que atentaram contra a soberania nacional do que trata com outros crimes. É uma escolha política e deve ser respeitada como escolha da maioria. Mas não cabe trazer para essa casa, para esse Congresso, a responsabilidade que está do outro lado da praça. Essa operação Lava Xandão nunca vai ter minha aderência. Nunca vai ter. Porque é uma coisa que impressiona qualquer pessoa que acompanha o que está acontecendo nesse Brasil há bastante tempo. Porque na interpretação, na hora de dar uma sentença, os ministros têm uma enorme liberdade interpretativa. Enorme. E exercitam essa liberdade à vontade. E agora se escudar num suposto erro do Legislativo é no mínimo covardia. No mínimo covardia. Ação Lava Xandão. Desde o momento que ele disse essa frase, eu fiquei correndo atrás para entender o que poderia estar acontecendo e o que eu apurei foi o seguinte. Ao que parece, a Suprema Corte não está tão de boa assim com a perspectiva de que o Senado, ano que vem, vire para uma maioria à direita. A quantidade de temas que podem ser levantados por um Senado de maioria conservadora contra a atuação dos ministros da Corte é imensa. E colocá-los para julgamento público e político pode ser um problema, ainda mais com o atual momento da Corte, que se vê fragilizada pelos escândalos do Banco Master, onde as matérias trazem 2 ministros muito vocais, Toffoli e o próprio Alexandre. A operação Lava Xandão, com a dosimetria aprovada, seria uma espécie de tentativa de blindagem do ministro. Explico. Do momento que o Congresso vota a dosimetria das penas, o Congresso meio que admite que ocorreu uma tentativa de golpe. E eu não tenho a menor dúvida que a Corte vai tentar usar esse argumento no futuro. Mas, por outro lado, no momento que o Congresso vota a dosimetria, ele também admite que ocorreu um abuso de autoridade na aplicação dessas penas. Tanto que precisou de um ato político para baixá-las, aprovado com ampla maioria, para corrigir tais abusos. E aqui, não tem só penas altas para levantar no futuro que se aproxima? Tem juiz sendo vítima, perito, procurador, delegado e médico. Tem a supressão do devido processo legal com aqueles 78 teras, com as provas disponibilizadas, mas que nenhuma defesa jamais conseguiu abrir. Os caras tiveram que fazer a defesa dos clientes com base no que a Polícia Federal do Andrei e do Fábio Chor levantaram. E isso não deveria existir. Não numa democracia. Tem a questão do Tagliaferro, tem o Banco Master e tem coisa demais. Mas o Alessandro Vieira quis colocar o dedo na ferida e depois rodar, porque um pouco antes da votação na CCJ, ele voltou a falar. E agora ele foi absolutamente didático ao explicar o que estava acontecendo. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo, e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. Dificuldade de entender o que está acontecendo. E eu sou um defensor da democracia, e democracia, repito, é o respeito pela decisão da maioria mesmo quando a gente não concorda. Isso está acontecendo. Aqui, a céu aberto. Mas nos bastidores o que está acontecendo é um grande acordo que envolve diretamente o ministro Alexandre de Moraes, que se entende no direito de interagir com senadores e deputados, sugerindo inclusive texto, enquanto, ao mesmo tempo, na tribuna da Suprema Corte, verbaliza o contrário. Verbaliza que o Congresso vai muito mal quando sinaliza para a sociedade. Este texto que estamos votando é fruto de um acordo entre o governo Lula, parte da oposição, e o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros ministros que já verbalizaram por aqui. Mas falo do ministro Alexandre porque eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que interagiu com senadores por diversas vezes em defesa desse texto. Então, para o brasileiro acompanhar, porque é muito fácil nessa nossa terra criar falsos heróis. A cada dia surge um falso herói. A realidade é essa. Estamos votando esse texto vai beneficiar as pessoas que foram usadas como massa de manobra, sim, e isso é bom. Ao mesmo tempo vai beneficiar lideranças do movimento dito golpista, o que não é bom, mas o conjunto da obra é resultado de um acordo. Que se reconheça isso. Calma. Antes de comentar, só grava a expressão falsos heróis, porque ele vai falar isso de novo daqui a pouquinho.
O que podemos tirar da fala do senador é que a independência entre os poderes, que deveriam ser soberanos, segundo a Constituição, não existe mais. Ele diz claramente, abertamente, que o Alexandre ajudou a construir esse texto e está ativo na aprovação dessa matéria no Legislativo, entrando em contato com senadores numa clara atuação política. Que já é clara há muito tempo, né? Isso aí foi total redundância da minha parte. Mas, aparentemente, o que deixou Alessandro Vieira mais full pistola é que, na frente das pessoas, como por exemplo no julgamento de terça do Núcleo 2, o Alexandre se colocou contra a dosimetria, dizendo que o Congresso estaria fazendo uma sinalização muito ruim para a sociedade. Mas que no off, ele está em contato com os senadores para aprovação do texto. Para o quê? O próprio senador chamou de Operação Lava Xandão. Que, aliás, está até hoje mudo sobre o contrato de 129 milhões de reais do escritório de sua esposa com o Banco Master. Galera, só imagina se isso fosse com um dos filhos do Bolsonaro. Meu amigo, já teria ocorrido busca e apreensão, prisão e lançamento de foguete. Mas quem investiga o ministro? Os senadores. E com quem o Alessandro Vieira disse que o Alexandre está fazendo acordo? Com os senadores. Mas tá, eu disse que o homem estava completamente imparável ontem. E ele voltou uma terceira vez, agora no plenário do Senado, para dizer o que pode ser o plano do Alexandre para tudo isso. O vídeo é longo, mas é importante que você assista ele inteiro. Faço essa fala tentando explicar o que está acontecendo para o Brasil. E como o tempo tem que ser curto, eu sugiro a leitura, e aí, Girão, a leitura de um anistiado, Gabeira, no Globo de ontem, onde ele escreve um texto perguntando onde o Brasil se perdeu. É um texto que merece leitura de todos. Porque o que está acontecendo aqui é marcante pela absoluta desconexão com a realidade. No estado da Bahia, presidente Renan, presidente Davi, hoje, noticia-se que 3 cidadãos, trabalhadores de uma empresa de internet, foram encontrados mortos, amarrados, assassinados, supostamente por integrantes de uma facção criminosa, porque a empresa não pagou a propina para ter direito de fornecer o serviço. Esse é um problema nacional, real, efetivo, a segurança dos brasileiros e das brasileiras. E a escolha foi, presidente Davi, não votar o antifacção, que votamos aqui, não votar a PEC de segurança que foi apresentada pelo governo e não avançar com essa pauta. Mas outras pautas ganham um caminho expresso. E essa em particular, votada às 4 da manhã, chega ao Senado e tem sua tramitação também acelerada e facilitada. E veja, não é um fato novo. As condenações pelo 8 de janeiro não são um fato novo. Os abusos, na minha visão, abusos do Supremo Tribunal Federal não são um fato novo. São fatos notórios. A distinção de tratamento penal para quem foi massa de manobra e para quem foi liderança já era factível. Não assiste razão a quem tenta projetar para o Congresso Nacional a culpa. E se percebe claramente uma estratégia de comunicação em andamento, onde o governo federal e parte do Supremo Tribunal Federal tenta atribuir ao Senado, à Câmara dos Deputados, todos os pecados da nação. Os senhores e a senhora sabem perfeitamente que o ministro relator, Alexandre de Moraes, interagiu com vários colegas sugerindo o texto, na linha da dosimetria. E eu não nasci hipócrita, não vim para cá para virar hipócrita. O ministro, o relator, que ontem fez discurso contra essa mudança legislativa, publicamente, nos bastidores, conversava com senadores e senadoras sugerindo texto, arranjamentos. Porque não tem a humildade de reconhecer os abusos que cometeu. Porque não faz sentido a forma como foram processados diversos cidadãos brasileiros. Mas chegamos a essa quadra. Como chegamos aqui? Acordo de procedimento feito entre o governo e a oposição, que permitiu a votação célere na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é legítimo? É legítimo. É viável? É viável. Mas sempre é bom, para quem acompanha a gente, ter a transparência disso. Por que se faz um acordo desse? O que está acontecendo no Brasil neste momento, diferente do que aconteceu por meses a fio, que motiva esse acordo, que envolve tantos interessados? E não há como se esconder na democracia, graças a Deus vivemos na democracia, não há como se esconder. Os fatos aparecem. Às vezes demora um pouco mais, um pouco menos, mas aparecem. Mas o que não se pode aceitar em defesa da própria democracia, porque defesa da democracia virou uma desculpa para qualquer canalice. Um humorista antigo americano dizia que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. No Brasil virou a defesa da democracia. Todo mundo diz, eu defendo a democracia. Que democracia? Que democracia? A democracia onde 3 trabalhadores são assassinados por uma facção criminosa? A democracia onde você tem contratos milionários com esposas de magistrados? É essa a democracia? O projeto não mais atinge outros crimes que não os do 8 de janeiro. Ele preserva um defeito, que é a progressão acelerada para quem cometeu esses crimes. Isso vai na contramão do que a gente vem legislando. Mas eu entendo que é um mal menor. Porque, de fato, existem centenas de brasileiros que foram julgados indevidamente, no foro inadequado, da forma inadequada, sem a defesa devida, com a forma de construção de pena, que é de vingança, e que desmoraliza a justiça. A justiça sem credibilidade não é justiça, não é possível que a gente não entenda isso. Não há democracia sem justiça, mas não há justiça sem credibilidade. Então anuncio, presidente, que voto favorável ao projeto, apontando todas essas falhas. Falhas que muito provavelmente serão questionadas no judiciário. E aí alerto, colegas, para o papel que nos prestamos. De dar novamente a bola, para que falsos heróis se manifestem,
como defensores da democracia, defensores do Estado Democrático de Direito, defensores da Constituição. Mas que Constituição a que preço? Só o tempo vai nos mostrar. Calma que eu ainda tô presa na frase. Defesa da democracia virou desculpa pra qualquer canalice. Nessa fala, o senador diz muitas coisas, mas a principal é que o Alessandro Vieira está prevendo que a aprovação dessa dosimetria provavelmente vai parar no STF. Isso porque o Lindbergh Farias já avisou que se o Senado aprovasse a dosimetria, ele ia levar o caso para a Suprema Corte, porque é isso que sempre acontece. O PT perde no voto e recorre para a caneta. Mas é aí que o Alessandro Vieira diz que, se isso acontecer, os falsos heróis, e agora a gente entendeu de quem que ele estava falando, poderão ter a palavra final sobre esse tema e modificá-lo conforme a vontade dos imperadores que decidem absolutamente tudo nesse país. E então eu fiquei pensando, e aqui é só a minha opinião, sabe, do tic-teco. Se na verdade esse texto foi construído com o Alexandre para que fosse aprovado sem cara de anistia, para que não fosse colocado como uma derrota pública para a Suprema Corte, porque ela não perde nunca, mas que no fim das contas voltaria para suas próprias mãos. Só imagina se foi isso mesmo. Seria o judiciário manobrando o legislativo para de fato decidir sobre um tema de interesse dos próprios ministros. E cara, falar isso em voz alta é muito surreal. E graças à fala do Alessandro Vieira, tá documentado para o futuro e para a história. Essa aí também se coloca como uma opção do porquê tudo isso aconteceu tão rápido. Outras fontes também dizem que o Centrão se articulou para aprovação por conta da candidatura do Flávio, que realmente jogou o tabuleiro político para cima. E até ontem, quem não acreditava nessa candidatura, agora mudou de ideia, tá dizendo que foi, sabe, uma ótima ideia. Flávio fala muito bem, tem uma visão mais moderada que agrada a parte do mercado e do centro. Mas também agrada os bolsonaristas, porque ele é filho do cara mais politicamente perseguido das últimas décadas. O que nós sentimos, ele também sentiu. Para finalizar esse leque de opções, também fiquei sabendo que existia um acordo, na verdade, dessa vez, para no Messias. Sim, o office boy da Dilma. Os senadores teriam trocado a aprovação da dosimetria da pena em troca da rejeição do nome do Messias. O que me assusta, porque quem da oposição ia votar no Messias? Se foi isso que aconteceu, eu também não sei. Mas tá aí, fofoca repassada. Agradecemos a sua presença conosco e fazemos o convite para que nos acompanhe novamente no próximo vídeo e sempre que importantes novidades sacudirem o cenário da política brasileira e mundial. E, antes de sair, não esqueça de inscrever-se e dizer gostei ou não gostei. Obrigado.